não é? Pelo seu grande poder salvador, Ele nos deu a habilidade de amar da forma como Ele ama, como também nós podemos entender, conhecer, sermos misericordiosos, sermos graciosos, compassivos, entre tantos outros atributos. Podemos então, de modo muito limitado, irmãos, dizer isso, porque de fato todo esse compartilhar desses atributos de Deus é Ele quem dá, é Ele quem promove no coração dos regenerados. Portanto, há uma missão aqui na figura do marido, do homem, do chefe da casa, ou daqueles solteiros que estão aqui, que eu tenho plena fé, não é, que haverão de todos se casarem para a glória de Deus. Eu penso nisso num tempo que Deus é quem sabe. Mas estes homens, eles precisam entender que há nas nossas mãos uma missão de não sermos ditadores ou imperadores, ou aqueles que são achados como soberanos, de forma alguma. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, instrumentos esses capacitados pelo próprio Deus, pertencentes à sua família, para que eles possam então agir como tais em suas famílias, na igreja, na sociedade. Há de fato uma responsabilidade de todo este aspecto do reino cósmico de Deus, esse tempo em que nós vivemos aqui. Diante, irmãos, dessa premissa, que Deus assim fez, Deus tem mais a nos ensinar. Observe que na sua própria palavra, em Efésios capítulo 5, verso 23, diz que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Assim sendo, irmãos, existe de fato um relacionamento bem alinhado, intrínseco, nesta relação de Cristo com a igreja e do marido para com a sua esposa. Voltemos então a Gênesis 2, 18 a 25, e lá nós vamos encontrar onde foi claramente dito que não era bom que o homem estivesse só. E foi uma das coisas que Deus mesmo foi quem disse: não é bom que o homem esteja só. E aí ele decide fazer uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que pudesse ali complementariar a missão do homem. Isto é preciso ser dito pela palavra de Deus. E assim tornou-se carne da carne de Adão, ossos dos ossos de Adão. A mulher e o homem então agora foram por Deus criados, sua imagem e semelhança, e dado a eles um status real. Mas ao homem foi dado um papel único de ser líder, de comandar, de ser o cabeça. Paulo então, irmãos, afirma categoricamente que assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim o marido deve ser o cabeça da esposa. Assim a palavra de Deus diz. Sabemos que existe então muita discussão sobre o que é de fato ser o cabeça. O que é que esse cabeça significa dentro desta conjuntura? É um papel de superioridade em detrimento da inferioridade da mulher? De forma alguma. Apenas papéis estabelecidos. As escrituras então nos ensinam que o homem, ele foi feito matéria-prima para que a mulher viesse a existir. Nós vamos ler isso hoje no texto de hoje. Ele imediatamente exerceu a sua autoridade e deu então nome a todas as coisas, inclusive diante deste domínio dado por Deus a todas as coisas, deu nome a Eva. Nós então, irmãos, queremos dizer que nós não acreditamos que ser o cabeça implica em superioridade em relação à essência do nosso ser, homem e mulher. Não significa superioridade em comunhão ou em redenção, nem significa maior importância como pessoa, homem e mulher. Foram ambos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Neste contexto, então, queridos, que nós estamos hoje ministrando e refletindo, devemos considerar, então, 4 situações específicas em que o homem, como marido e pai, é chamado à liderança de forma, então, definitiva. Observe que nesta estrutura dada pelo próprio Deus, o homem deve amar. E amar é uma decisão de fidelidade, de amabilidade, de companheirismo, de cuidado, de zelo, de amor por uma vida inteira, por uma mesma pessoa. Isto é amar, nesta intensidade, a ponto de, se for preciso, dar a vida pela esposa. Assim deve ser. Ele deve então ser o primeiro a expressar o amor no relacionamento, do namoro ao casamento. É uma decisão importantíssima.
E o homem é quem tem que ter essa iniciativa. O homem também deve exercer a autoridade dada por Deus. A autoridade não é o poder bruto, não é mas é ensinar, é orientar e buscar a sabedoria e o equilíbrio no temor do Senhor para dirigir a sua família, que Deus haverá de dar, ou já deu a muitos aqui. Provérbios 13, verso 16, diz aos homens que o pai e o marido devem demonstrar a capacidade de liderar a sua própria casa. Então, moças, preste atenção. Se o pretendente para o casamento, se ele já aponta sinais de liderança para ser, então, estabelecido no futuro. Os homens devem, então, demonstrar a sua capacidade de prover. Homens devem ser provedores. Esta é a sua e a minha, como homem, responsabilidade. E dentro, irmãos, de todos esses assuntos tratados hoje introdutoriamente, nós vamos então entrar em um texto sagrado que vai nos abençoar nesta noite e será para nós um grande desafio, porque não é um texto fácil de interpretação. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11 e os versos do 2 até o verso 16. Primeira Coríntios capítulo 2, capítulo 11, verso do 2 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Verso 6: Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, neste caso, que rape o cabelo. Mas, se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado no lugar de véu. Mas se alguém quiser discutir esta questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, te bendizemos, ó Deus, por mais um momento de reflexão da Tua palavra. Queremos nos render a Ti, Senhor, e à Tua autoridade, nos rendermos, ó Deus, também ao direcionamento do Teu Santo Espírito, em iluminar as nossas mentes e fazer, ó Deus, com que cada um de nós possamos compreender esta palavra. No nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda na condução deste momento de reflexão. Em Cristo nós te oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma carta bem própria, né, de tratativas do apóstolo Paulo para com a igreja aos Coríntios. E não temos como fugir da perícope, ou seja, da porção de hoje, porque nós vamos expô-la de forma completa, toda. E a gente não tem como pular partes, a gente tem que expor, não é? E hoje nós teremos aqui esse desafio. Observe, irmãos, que, só para relembrar, né, esta carta, os escritos do apóstolo Paulo à igreja de Corinto foi em 4 cartas. 2 se perderam,
que foi de fato a primeira e a terceira, elas se perderam. Então só foi encontrado a segunda e a quarta, que para nós é a primeira e a segunda. Então quando o apóstolo escreveu a primeira carta, já tinha havido uma carta antes. E quando ele vai escrever a segunda carta, já tinha havido uma antes. Então, das 4, 2 se preservaram, é o que nós temos aqui. Diante disso, nós encontramos aqui alguns sinais de que o apóstolo Paulo instruía aquela igreja de uma forma muito forte, porque ele afundou, passou 3 anos cuidando da igreja, a igreja então cresceu e ele foi embora para outros locais, depois ficou sabendo de tudo que estava acontecendo lá anos depois. A igreja estava esfacelada diante de muitas coisas erradas que estavam acontecendo lá, e que líderes omissos daquele tempo não tinham a aptidão, ou a disposição, nem a coragem de poder então colocar a igreja de volta nos ensinamentos do Senhor. E aí, meus irmãos, o que acontece? Tivemos aqui uma série de mensagens já, como já foi dito, e nós hoje adentraremos numa problemática que aqui estava posta, em que as mulheres, como elas de fato deveriam estar na igreja. Então, é uma porção que apresenta-nos, né, um desafio muito grande para a compreensão clara. E hoje, né, apresenta-se uma nova divisão na carta, quando do capítulo 11 até o capítulo 14, nós vamos ver o apóstolo Paulo então tratando de problemas a respeito do culto, o culto em si. Como era o culto lá em Corinto, diante de todas as coisas erradas que estavam acontecendo lá. Então precisamos ter esse olhar que de hoje até quando terminarmos o capítulo 14, o apóstolo Paulo vai trazer tratativas sobre aquilo que acontecia no culto, os desajustes que haviam ali. E aí, meus irmãos, para nós é uma alegria poder estar diante desse texto, porque nós podemos aqui fazer autoavaliações do nosso culto, cuidados para que nós possamos de fato ter dúvidas tiradas e termos a nossa fé fortalecida, e a convicção de que se nós estamos de fato apresentando e oferecendo um culto agradável ao Senhor. Assim, queridos, ele vai tratar nesses capítulos sobre a questão da mulher participar do culto com véu ou sem véu. Vai falar sobre a celebração da ceia do Senhor, que será no próximo domingo. Hoje não coincidiu de ser hoje a parte da ceia, que seria bem propício, mas será então no próximo domingo, se assim Deus permitir. Nós iremos falar também, irmão, sobre o uso de dons espirituais no culto, sobre o dom de línguas estranhas, muito conhecido no nosso tempo, né? Os idiomas que nós não entendemos e que se acha que aquilo ali é o ápice da espiritualidade, né? Então vamos observar o que é que a palavra ela diz sobre essas questões e também sobre as profecias. Então, uma das passagens, irmãos, mais difíceis de compreender em todo o livro de Paulo, e alguns historiadores consideram até do Novo Testamento, essa parte que nós vamos ministrar hoje. Então é complexo. Por qual razão? Porque nós temos poucas informações do que de fato estava acontecendo para que o apóstolo Paulo escrevesse isso aqui com tantos detalhes, com tantas coisas que ele trouxe e que nós não temos clareza, não é? Então, na nossa porção de hoje, nós iremos compreender, irmãos, a variedade das instruções do apóstolo Paulo, e eu queria aqui dividir em algumas partes, né? Nós vamos ver logo um argumento teológico sobre o assunto que estava acontecendo, sobre a problemática. Vamos ver também sobre um argumento cultural da época, não é? Depois um argumento da criação e depois o bom senso da comunidade em compreender aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Observe, irmãos, que do verso 2 até o verso 3, o apóstolo Paulo, então, agora ele abre esta parte da carta, essa perícope, e ele fala sobre essa parte introdutória teológica, né? Quando ele diz que eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. E ele diz no verso 3, quero, portanto, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Aqui são os dois versos que ele atribui um arcabouço teológico, abrindo então numa introdução sobre o que ele ia tratar lá na frente. Porém, irmãos, o que é que nós compreendemos? Compreendemos que quando ele diz aqui no verso 2, nessa abertura, eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim, nós podemos observar por toda a carta que ele escreveu, que isto aqui não refletia muito o que estava acontecendo. Ou seja, o entendimento teológico desta expressão é que o apóstolo Paulo, ele abre essa parte sarcasticamente. Ele usa de fato de uma ironia,
Ele é irônico quando ele diz: olha, eu queria agradecer a vocês aí, né, porque vocês se lembram de mim. Negativo, de forma nenhuma. Se eles se lembrassem do apóstolo Paulo, se eles ouvissem os ensinamentos do apóstolo Paulo, a igreja não estava como estava. E aí, mas ele começa a falar dessa forma. E nós podemos olhar, irmãos, diante disso, e olhando então para o primeiro capítulo, o primeiro versículo da carta, que ele já começa se afirmando: eu sou apóstolo de Cristo, chamado por ele, apóstolo de Jesus, não por homem nenhum, mas pelo próprio Senhor. Ele já começa se afirmando, porque havia um grupo de pessoas na igreja que desconsiderava a autoridade apostolar, ou apostólica, né, do apóstolo Paulo. E observe, irmãos, que quando ele utiliza dessa ironia, né, eles de forma não lembravam, eles não queriam nem saber do apóstolo Paulo, havia muita divisão na igreja, mas além disso, eles também não guardavam essas tradições, assim como o apóstolo Paulo tinha ensinado para eles. Aparentemente, Paulo usou esta argumentação irônica, irmãos, para constrangê-los daquilo de que de fato era para eles terem feito. Eram para eles lembrar do apóstolo Paulo, eram para eles seguir todos os ensinamentos, era o correto. Mas o apóstolo Paulo, ironicamente, ele já abre isso aqui e registra isso aqui. Observe, irmãos, que sobre as tradições que Paulo cita, entregou então aos cristãos em Coríntios, era simplesmente os ensinamentos práticos do apóstolo Paulo. Como deveria ser o culto, como deveria ser a disciplina eclesiástica, como deveria ser os sacramentos, que são as bases estruturantes de uma igreja. Se a igreja não exerce disciplina eclesiástica para o irmão faltoso, a fim da sua restauração, se o sacramento que é feito não é administrado corretamente, nós vamos ter problemas. Isso pode ser qualquer coisa, só não é igreja. Só não é uma igreja. E a exposição da palavra tinha que ser de fato de forma genuína. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele traz isso, não trazendo coisas de cerimônias, nem de rituais, não. O ensinamento do apóstolo Paulo foi ensino e doutrina. Ensino e doutrina. A fundamentação e a prática. A fundamentação e a prática. Observe que a partir do verso 3, ele apresenta então essa fundamentação teológica falando sobre o cabeça. E ele faz, de fato, esse resgate, né, lá de trás e de outras passagens que ele mesmo escreve, como por exemplo em Efésios, como nós lemos na introdução, de que o Senhor é o cabeça de Cristo, o homem é o cabeça da mulher, né, e Deus é o grande cabeça, né? E essa estrutura de nomenclatura quanto à cabeça, o que é que ela representa, na literatura grega antiga, irmãos, mostra que é de fato uma metáfora, que aponta-nos para o entendimento de que quem é o cabeça é aquele que tem a responsabilidade apropriada para liderar. Esse é o cabeça. Quem é o cabeça? O cabeça é aquele que corresponde com a sua missão. O cabeça é aquele que vai na frente assumindo a responsabilidade. É aquele que também haverá de prestar contas. O cabeça é o que presta contas. E aí, um parêntese aqui, né? Homens aqui presentes, nós vamos prestar contas a Deus da nossa família. Nós temos uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade de como nós conduzimos a nossa casa. Já que nós somos crentes em Cristo Jesus, o líder não é para ser a esposa, é para ser o homem. A iniciativa é dele, ela pode ajudar e muito, e com certeza ajuda. É uma auxiliadora idônea, é aquela que complementa, é aquela que ajuda, auxilia, é aquela que dá o toque, é aquela que chega, é aquela que está lá. Mas a iniciativa é do homem. Então, homens, nós como líderes precisamos compreender que líder, cabeça, é aquele que prestará contas. Da mesma forma, irmãos, quando o apóstolo Paulo usa esta mesma palavra sobre autoridade, ele fala sobre o cabeça, e temos muitas referências em Efésios e em Colossenses. Mas, irmãos, Paulo apresentou aqui, irmãos, 3 relacionamentos neste verso 3. Ele fala sobre Cristo é o cabeça de todo homem, compreendido claramente. O homem é o cabeça da mulher, claramente. E Deus é o cabeça de Cristo. Observe que neste ponto haviam muitas discussões de que será que não havia uma hierarquia na Trindade? E esta hierarquia, ela é herética, e não existe hierarquia. Por que é então que o Pai, que Deus é o cabeça de Cristo? Porque Cristo apenas ele se deu em uma missão, em uma tarefa. Mas Pai, Filho e Espírito Santo são iguais.
em poder, em glória, em majestade. E isto aqui é preciso ser dito. Apenas o Filho se lançou em obedecer, em executar o plano que Deus haveria de estabelecer redentivamente ao seu povo. E aqui precisamos dizer isso claramente. 2 destaques, então, eu queria trazer nesses relacionamentos, irmãos, é a ideia da liderança e autoridade ser algo importante para Deus. Em seu grande plano, o que Deus espera de todo homem é uma submissão voluntária. Então nós, homens, precisamos voluntariamente nos submetermos ao cabeça que é Cristo. Deus, o Senhor é o nosso cabeça. As esposas precisam voluntariamente ser submissas aos seus próprios maridos, entendendo que, reconhecendo dele um respeito de autoridade que Deus deu a ele. Isso aqui é muito claro. Essencialmente, irmãos, precisamos entender também que estar sob a autoridade não é inferioridade. Jesus estava totalmente por baixo da autoridade de Deus Pai, mas ele é igualmente Deus em poder, glória e majestade. Quando então Deus chama as mulheres na igreja para reconhecer a liderança do seu marido, não é porque as mulheres elas sejam desiguais ou inferiores, de forma alguma, mas porque há uma ordem de autoridade ordenada e estabelecida por Deus para que essa estrutura ela aconteça. Assim sendo, irmãos, do verso 4 ao verso 7, nós vamos ver aqui um argumento cultural, porque agora vai tratar de coisas ligadas ao véu, né? E o véu naquela época era um instrumento utilizado culturalmente, naquela sua época, que hoje não há nenhum problema quanto ao véu, mas eu não posso atribuir ao véu um símbolo de santidade ou um símbolo de qualquer uma outra coisa, biblicamente falando, não é? Então, olhando para os versos 4 até o verso 7, nós vamos observar, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele passa agora a falar: todo homem que ora ou profetiza, e aqui é o ensino, ora e ensina, né? Com a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se ela tivesse raspada. Verso 6, portanto, se a mulher não cobre a cabeça, neste caso, que rape o cabelo, mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou raspar o cabelo, que ela cubra a cabeça, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Observe, irmãos, que nestes versos aqui, ele traz agora uma estrutura cultural. Ele fala agora sobre o que acontecia naquele tempo. E pela cultura, irmão, judaica e grega, as mulheres elas precisavam estar em um lugar onde o véu era posto como um símbolo de submissão a uma autoridade. Ela estava ali debaixo de uma autoridade, não é? E a gente vê claramente que a mulher ela fazia parte do culto. Ela orava e ela profetizava. Essa profecia aqui é ensino, não é? Não é a profetisa, aquela coisa toda que a gente vê hoje por aqui. Não é aquilo, não é? E elas, de fato, deveriam fazer isso com a cabeça coberta, e o homem com a cabeça descoberta, não é? Era essa a estrutura daquilo que o apóstolo Paulo está resgatando para que eles possam compreender o que é que de fato estava acontecendo. Então observe, irmãos, que há uma falácia muito grande de que as mulheres precisavam usar o véu, não é? Por quê? Porque elas não eram para ser confundidas com as prostitutas da época, que as prostitutas raspavam a cabeça, e ali era um símbolo claro que aquilo ali era uma prostituta. Então, se a mulher tivesse um cabelo pequeno, ela teria que usar o véu por cima para não ser confundida. Isso é uma falácia que não está em nenhum livro histórico, não tem nenhum tipo de argumentação embasada culturalmente e nem muito menos teológica. Então, não existe isso. A questão é que a cultura era que a mulher ela deveria usar o véu quando estivesse na igreja, no lugar de adoração, e aquilo era um símbolo de que tinha uma autoridade por cima dela naquele momento ali. Observe, irmãos, que a curiosa declaração de Paulo de que o homem é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, conforme nós lemos aqui no verso 7, não deve ser tomada, irmãos, como um significado de que as mulheres também não são criadas à imagem e semelhança de Deus, de forma alguma. Apenas a mulher saiu do homem, né? Há esta hierarquia nesse aspecto, né? Porque o homem de fato foi feito do pó,
Foi feito aquele boneco, Deus soprou nas narinas, alma vivente, e agora é o homem. E para a mulher acontecer, foi tirado dele uma costela para que ela fosse feita, não é? E a gente precisa compreender isso. Paulo, então, certamente, irmãos, está ciente de Gênesis 1:27, que diz que homens e mulheres são ambos iguais, ambos à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. O ponto do verso 7, então, aqui, corresponde ao que Paulo já disse no verso 3, que mulher e homem têm um relacionamento único entre si, e que se reflete no relacionamento único do filho com o pai. Podemos então observar, queridos, que este tema de papéis e liderança é muito elevado de importância na relação dos casados e com Deus, obviamente. Mas aqui, queridos, mais adiante, verso 8 até o verso 12, o apóstolo Paulo traz agora a argumentação da criação. Vamos agora compreender o que de fato ele quis dizer, trazendo os pontos criacionais. E aí o que acontece? Dentro dos versos 8 a 12, o apóstolo Paulo, ele traz a mesma ideia de Gênesis 2, quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E aí, queridos, ele faz esta auxiliadora idônea, criando uma mulher para o homem, aliás, criando uma mulher do homem para o homem, né? Do homem para o próprio homem. A própria linguagem de Paulo é quase idêntica a Gênesis 2:23, é quase idêntica. Paulo, então, ele ressalta o relato da criação para provar que a mulher foi criada para o homem, isto para que ela fosse, de fato, esta auxiliadora que o ajudasse na sua liderança. Ela é uma cooperadora e ninguém faz isso melhor do que ela. Ninguém é melhor do que a nossa esposa para ser esta cooperadora tão maravilhosa. Assim, meus irmãos, nossa cultura igualitária querem eliminar as diferenças criacionais em que seus papéis entre homem e mulher foram assim por Deus estabelecidos. Deus, irmãos, projetou homens e mulheres para serem iguais em valor e dignidade, iguais, mas diferentes em como servir no lar, na igreja e na sociedade. Há de fato uma liderança, né, sobre a cabeça do homem, sobre o homem, para que ele pudesse assim obedecer a Deus. Devemos, irmãos, amar o bom projeto de Deus. Devemos amar o bom projeto de Deus. Devemos viver, irmãos, de uma forma que seja mostrado então como a masculinidade e a feminilidade bíblicas, elas são belas, elas são maravilhosas, elas são aprazíveis, elas são tênues, são magníficas quando vividas desta forma. O problema é a nossa sociedade, que transtorna, que muda as posições, que quer transtornar, destruir a estrutura daquilo que Deus assim estabeleceu, quer desmanchar o natural. Observe, queridos, é o contexto em que homens e mulheres vivem fielmente e frutificamente com os bons e sábios planos estabelecidos do Criador, que Ele assim fez. O verso 10, irmãos, há várias interpretações que já surgiram, não é, a respeito desta criação de anjos, porque o verso 10 vai falar exatamente sobre esta parte. Quando nós olhamos aqui para este verso, portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. Este verso sozinho, a gente faz muitas perguntas e não temos substâncias do que é que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. Ele está falando de quê? O que é que anjo tem a ver com essa história aqui? Mas o apóstolo Paulo, o que é que nós podemos entender como uma tese mais aproximada do que ele queria dizer? É que Paulo, ele pode estar dizendo o quanto é inadequado rebelar-se contra a ordem criada de Deus na presença dos anjos. Este é o entendimento mais uníssono que nós podemos encontrar dentro de todos os comentários e historiadores acerca deste verso. No verso 11, irmãos, Paulo então afirma que nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Ele fala isso claramente. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem vem da mulher. Com exceção de Adão, o restante, toda a humanidade veio da barriga da mulher. E filhos aqui solteiros e pequenos, que estiverem acordados, prestem atenção nesta parte aqui, tá? Assim, meus irmãos, observe, esta ordem da criação e o relacionamento ao princípio de liderança masculina na igreja, ela também é
cuidadoso em lembrar da importância da mulher. Assim sendo, o que é que nós queremos destacar aqui em 3 pontos? Sobre este ponto aqui, da importância da mulher nessa conjuntura, né? Mesmo ela sendo a ajudadora do seu marido. Desde a criação do primeiro homem, todos os homens são da mulher, que os recebe em seu ventre, que amamenta-os com os seus seios, se preocupa com a educação, quanto crianças, os embala em seus joelhos em oração, e o homem, portanto, não tem a razão para desprezar e muito menos pisotear a mulher. E aí, filhos que estão aqui, considerem as suas mães. Considere a mãe. Não trate a mamãe de qualquer forma. Não grite com a mamãe. Obedeça a mamãe. Lembre dessas palavras aqui. Você passou meses na barriga da mamãe. Ela emprestou os seus seios para poder alimentar. Quando você veio a este mundo, foi quem cuidou de você, trocando fralda. E aquelas que estão grávidas, né? Se preparem para esse momento. Que vão então encarar uma trajetória pela frente. Se preocupa com a educação, se preocupa com tudo. Perde noite de sono, com sono, para poder fazer de tudo. E o apóstolo Paulo, ele ressalta então, dando a entender justamente esses apontamentos da importância da mulher nesta conjuntura. O segundo ponto é que o homem que governa na igreja, ou no seu lar, sem amor, sem reconhecer o lugar importante e vital que Deus deu às mulheres, não está fazendo a vontade de Deus. E aqui é um recado para os maridos ou os candidatos a marido. Honre e zele e ame a sua esposa. Ela não é qualquer coisa. Ela não é um saco de pancadas. Ela não é aquela que é desprezível ou está em segundo plano. Negativo. Ela é a sua prioridade. Ela tem que ser tratada com amor, com carinho. Não bata na mulher. Se bater é a polícia. Não trate a esposa com gritaria, com esculhambação. Não, está errado. Não está fazendo a vontade de Deus. Não é postura de um homem de Deus. Precisa ser tratado desta forma. Somos iguais diante do Senhor. Em essência, o sangue do Cordeiro comprou homens e mulheres. Nós somos filhos. E não há aqui superioridade nem inferioridade. Apenas papéis estabelecidos e devem ser obedecidos e respeitados. Porque, mais uma vez, repito, nós vamos prestar contas da nossa liderança. Vamos prestar contas. Assim, queridos, em último lugar, um homem que só pode governar batendo o pé, deve permanecer solteiro. Então não case. Fique sozinho pelo resto da vida. Do que enfrentar algo que é grandioso, é glorioso, mas é custoso. Vai exigir muito. Mas, eu digo por experiência própria, é maravilhoso. Assim, queridos, para o finalzinho já da nossa ministração de hoje, eu estou aqui abreviando o máximo, por conta de tantas partes que vamos ter hoje. Nos versículos 13 até o verso 16, irmãos, nós vamos ver agora da natureza até o bom senso que nós precisamos ter diante desta passagem que o apóstolo Paulo escreve. Julguem entre vocês mesmos. 2 pontos no texto. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Observe. Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratam-se da mulher é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu.
Mas se algum quiser discutir esta questão, saiba que nós não temos tal costume de quê? De discutir, nem as igrejas de Deus. O que é que o apóstolo quis dizer aqui? Mais uma vez, ele aponta, irmão, para esse costume. A palavra costume aqui, ela ressalta como aquilo que era vivenciado ali. Qual era o costume daquele povo, do povo daquele tempo? Que o homem era para ter cabelo cortado, com cabelo curto, para que esta fosse um sinal, uma evidência da masculinidade do homem, e a mulher, o cabelo grande, como um símbolo de feminilidade. É bem verdade que há mulheres que não têm como ter um cabelo grande, né, comprido. Isso aí são outras questões. Mas é aquilo que havia naquele tempo. O apóstolo, então, ele apela, irmãos, para alguns cristãos de Corinto, deveriam ser capazes de descobrir por si mesmos. Não é? Paulo, então, ele fala para aqueles cristãos que vêm de um ambiente judeu, não é? Na comunidade judaica, os homens também tinham que observar todos esses detalhes em relação ao momento da oração, pois no judaísmo cobria-se a cabeça do homem também, porque ele entendia que ele estava debaixo da autoridade de Deus. Então observe que é um trecho muito cheio de traços culturais, não é, que foram aqui respondidos, e nós não temos muitas informações sobre o que estava de fato acontecendo. Portanto, irmãos, era inconcebível para uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta. É desonroso, não pode. Sua própria experiência ensinou-lhes então que as mulheres devem observar o costume de cobrir a cabeça quando estivessem então reunidos como igreja do Senhor. Tanto, irmãos, na cultura judaica como na cultura grega, né, o cabelo curto era comum para os homens, porém, portanto, era uma desonra para o homem usar o cabelo longo, porque era, de fato, considerado peculiarmente como algo feminino. Como as mulheres usam o cabelo mais longo do que os homens, Paulo, então, irmãos, ele pensa neste cabelo mais longo como, de fato, o que ele considera como véu natural. É o cabelo da sua mulher, da mulher que está ali posto na cabeça dela. E aí o que acontece, irmãos, neste apelo à autoridade apostólica, Paulo então diz aos cristãos de Coríntios, para que isso não seja algo conflitante entre eles, porque eles já sabiam da cultura. Então, de fato, era para que no lugar da igreja da adoração, né, da igreja ali, do momento da adoração, as mulheres elas estivessem com os seus cabelos cobertos, né, com véu, ok? E os homens com a cabeça descoberta. E que tudo que ela fosse fazer na igreja deveria ter a autorização da liderança da igreja, para que ela pudesse fazer aquela parte. Porque a mulher, ela trabalhava na igreja. A gente viu aqui que ela orava e que ela profetizava. Ela orava e ela ensinava, né? E assim sendo, o apóstolo Paulo, ele resgata isso como dando uma resposta muito clara de como de fato deveria ser, para que não tivesse discussão, porque isso era um ponto já vencido, não precisava ter discussão. O que alguns comentadores entendem é que o que eles queriam era mudar isso, era fazer com que a mulher não usasse mais nada, que o homem pudesse fazer de qualquer jeito, e aí ia criar uma série de problemas. Pelo menos é o que se tem de informação secularmente falando, ou secundariamente falando. Observe, irmãos, que na nossa conclusão então desta noite de hoje, não seria exagero admitirmos, né, muitas perguntas depois de ler 1 Coríntios 11, do 2 ao 16, essa porção de hoje. Mas a conclusão que nós devemos ter é que homens e mulheres têm um papel vital na reunião de adoração pública, e isto está enraizado em como Deus, ele define submissão e autoridade, e como ele criou a humanidade para refletir sua glória e bondade. Este é o grande ponto, o ponto mais alto da porção de hoje que nós temos aqui. Então vivemos hoje, irmãos, em um tempo em que todos estes conceitos de liderança e distinção estão sendo rebelados. Hoje não se atende mais liderança, hoje não se sabe mais o que é uma distinção destes conceitos, porque estão sendo perdidos, coisas que o Senhor mesmo fez. Hoje nós encontramos filhos que desconhecem já de berço o que é autoridade. Ele desconhece que o pai e a mãe são autoridades sobre ele.
e crescem assim, e vão para uma sociedade onde existem figuras que devem ser obedecidas, e simplesmente eles não vivem a submissão da autoridade, e aí vão sofrer. Esta é a nossa sociedade, onde a liberdade vale tudo, onde tudo nós podemos fazer do jeito que a gente quiser. Hoje somos livres para fazer o que quisermos. É esta liberdade danosa que se estabeleceu numa sociedade hedonista, numa sociedade relativista e ordeiramente desobediente. Essa é a verdade, irmãos, do mundo que nós estamos inseridos como Igreja do Senhor. A questão de Paulo, irmãos, não é contra a mulher falar na igreja, não é nada disso. O que está sendo tratado aqui não se refere ao que elas fazem na igreja, mas que isso fosse feito sob a autoridade do seu pastor, do seu líder, da sua liderança. Não cremos, irmãos, que as mulheres elas sejam chamadas para serem pastoras. Nós não cremos assim, porque não tem base bíblica para isso em nenhum lugar das Escrituras. Nem para ser presbíteras, nem para ser diaconisas. Não existe base para isso. São ofícios dados aos homens. Isso aí nós temos um vasto, um robusto conteúdo nas Escrituras que fala sobre isso de forma muito clara. Mas observe, irmãos, que diante disso, se assim fosse, a gente entraria agora em uma ruptura com os ensinamentos que Deus deu. Por qual razão? Se Deus estabeleceu o homem como cabeça, como é que agora minha esposa seria a pastora da igreja e eu um membro da igreja? Ou seja, ela estaria agora exercendo uma autoridade sobre o seu próprio marido, sobre os homens da igreja. Como é que homens se submetem à autoridade de uma pastora? Biblicamente, isso é uma distorção dos princípios estabelecidos na palavra, não é? E isto eu digo com tristeza, não é? Apesar delas falarem melhor do que homens muitas vezes, existem muitas mulheres capazes, talentosas, muito preparadas, teologicamente até, mas isso não é critério para que ela exerça a autoridade na igreja, porque foi assim que Deus delimitou o papel de cada um. Observe, irmãos, que qual então o problema do véu? Nenhum, desde que o véu não seja usado como motivos bíblicos ou como se fosse um mandamento. Não há mandamento quanto a isso. O que há é um aspecto cultural da época que se estabeleceu no povo judeu e no povo grego, e isto para nós aqui não vale. As irmãs não usam véu aqui, mas se aqui alguém quiser usar o véu, pode vir tranquilamente, não tem problema nenhum. A irmã pode vir com o véu plano na cabeça, sentar ali e orar, não tem problema não. Só que isso não seja um mandamento, que não seja com base bíblica, e nem que seja um símbolo de santidade. Não, quem usa o véu é mais santa do que as outras. Aí a gente vai ter um problema, porque a santidade ela não está no véu que se bota por cima da cabeça. Observe, irmãos, ainda assim, queremos por último, eu devo ressaltar uma palavra para as mulheres aqui da igreja, e para as demais que porventura nos assistam, né? As mulheres, elas contribuem consideravelmente para o andamento da igreja. Precisamos reconhecer isso. Nós temos na nossa comunidade de fé aqui um exercer de muitas atribuições importantes quanto ao ensino das crianças, quanto à sociedade feminina que se reúne semanalmente, não, quinzenalmente, mensalmente, na realização de eventos teológicos que são importantíssimos para as próprias mulheres, como por exemplo o que vai haver esse ano, em novembro. Vamos falar um pouco sobre isso, não é? Elas são hábeis também na missão, na evangelização, no Vinde Sertão, que vai para o sertão. Elas são peças importantes também na conjuntura de atividades do culto, por exemplo, do louvor, na recepção da igreja, ali dos irmãos. Ou seja, as nossas irmãs, elas têm um papel importante nessa conjuntura. E é um dos pontos ressaltados aqui, de que não é porque elas não são o cabeça, que elas não são consideradas como peças importantes na conjuntura familiar, na conjuntura da igreja e na conjuntura da sociedade. Então, minha oração é que as nossas irmãs aqui, elas continuem cooperando com o reino de Deus, para a glória de Deus,
e que os homens não se omitam do seu papel de sábia liderança. Que Deus nos abençoe. Encerrarei aqui porque teremos agora uma parte importante a ser seguida, e eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar encerrando esse momento.